Salve galera, Wilgner Pereira na voz, tudo bem? Eu tô bem demais. Léo Stronda se pronuncia após a expulsão do Mister Olímpia, após um comentário da BTFF falado que o Procard não vale nada. Assim, Léo Stronda responde o dirigente da NPC. Vamos falar sobre o vídeo? Vamos. Pois então, vamos pro YouTube, Vancet, e vamos ver o que o Léo Stronda falou sobre o Tamer, né? Rapaz, isso tá virando um burburinho danado. Vamos ver. Desculpa, Léo Stronda, eu vou deixar seus créditos aqui, aí vamos lá. Fala, rapaziada, vou ser bem direto e rápido aqui com vocês. Preciso comentar algumas coisas com vocês sobre a fala do Tamer perante a mim e toda essa situação. E eu vou hoje também contar toda a verdade, o porquê que a Growth não patrocinou e não patrocina os eventos da NPC. Mas antes, eu vou mostrar para vocês como é a hipocrisia desses caras. Como vocês sabem, ele foi muito claro quando disse que eu fui expulso por estar participando de um evento de outra federação, estar no palco ao lado de alguém que falou mal do Procard e que eu não me pronunciei, que eu não tirei a mão, que eu... Bom, vamos começar a primeira análise. Eu não sei quem é que tá errado, não sei quem é que tá certo, mas isso não me interessa. Entendeu? Porque em relação ao Tamer, não conheço tudo assim sobre o bodybuilding, mas como amante de todos os esportes, seja ela fisiculturismo, futebol e tudo mais, eu vou falar a minha verdade. Esse sujeito chamado Tamer, com que direito ele tem de falar que, com que direito ele tem, que liberdade de expressão que ele tem de expulsar um cara que é um músico da porra toda, Léo Stronda, que, que, que os meus irmãos escutam todos os dias as músicas do Léo Stronda. Quer dizer, que escuta suas músicas. Mas, pelo fato do Tamer vem com aquele jeito arrogante dele de sempre, mas só que tem uma coisa que eu não gosto. E também não vou opinar uma coisa que não estar diante disso. Só que é o seguinte, Léo Stronda, por mais que ele seja um cantor de sucesso, sucesso das galáxias, absurdo, mas a forma como as pessoas vêm tratando essa situação do Léo Stronda passa a se chamar de afronta a um cara que vem cantando bastante, vem encantando a galera da musculação, todo mundo sabe disso. Eu sou desde a época do projeto 120 dias do Toguro. Eu sou da época em que o Cariani estourou, mas tem uma coisa que eu discordo demais do senhor Félix Bonfim. O senhor Félix Bonfim, quem tem telhado de vidro não atira a pedra duas vezes. Se o seu telhado for de vidro, o seu é de maciço, porque você, com um alcance de público absurdo, falar isso, agora que o Léo Stronda foi expulso, vamos ver se vai ter pessoas a defender
o Léo Stronda. Escuta aqui, ô Félix Bonfim. Você não é do esporte, não é do fisiculturismo. Você é um analista suplementares. Então, pra mim você não é porra nenhuma. Você não é ninguém. Com que direito que você tem de opinar uma coisa que não é da sua conta? Você deveria estar analisando suplementos para as pessoas não cair nessa conversa fiada. Vocês têm que investigar os golpes que algumas empresas suplementares estão fazendo em relação à suplementação. Mas você, senhor Félix Bonfim, tu chegou agora, tu quer dar uma de marrento, faz o que quiser, aí fica satisfeito. Quem não fica satisfeito com isso? Rapaz, dobra a sua língua ao se referir em relação ao que o Léo Stronda fez no esporte. E quanto ao, ao dirigente da NPC, errado foi ele em expulsar Léo Stronda, sendo que ele não falou nada. Aí vem Fernando Marques, old school, que não sabe de porra nenhuma. Rapaziada, vou ser bem direto e rápido aqui com vocês. Ele quer dar pitaco. Que se pode ou se não pode. Cara, problema de um, problema de outro. É isso, bora. PC em cima do palco, do lado do cara que me contratou para fazer o show. Ou seja, não foi uma fala minha. Eu fui expulso do Mr. Olympia pelo Tamer por conta de uma fala que não foi minha. Então, baseado nisso que ele falou, eu quero mostrar para vocês como é a hipocrisia. Porque para mim serve, mas vamos ver se para ele serve. Vamos ver como é que é o pensamento do Tamer e do Cariani sobre esse assunto. Fez algumas referências negativas contra o Felipe, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não posso tomar. Você é meu amigo pessoal, Renato, mas se amanhã uma outra companhia tá te atacando na minha frente, não é minha função. Eu não posso ficar tomando um partido de uma e de outra. E eu expliquei para isso como meu amigo. Eu falei, olha, eu entendo o que você tá falando, mas você tem que entender minha. Agora o Cariani se encontrou numa bolha. Porque ele não sabe e quem ele vai defender. Se é o Léo Stronda, se é o Tamer, se é a NPC. Cara, pra mim todos estão errados. Quer dizer, tirando o Cariani de fora dessa. Porque ele não tava nessa briga, não tava nessa confusão. E tem gente que tá pondo a culpa no Cariani sem ter o cara explicou de novo, de novo. Mas tem pessoas que são tão burras, tão sem noção, que não entendeu o contexto. O contexto da conversa foi: Léo Stronda foi expulso do evento do Mr. Olympia, entendeu? Por um lado, foi ruim porque ele estava realizando o sonho, mas terceiros e pessoas ligadas à NPC avisou: Léo Stronda, quando você chegar lá, você vai ser expulso. Você vai ser expulso porque o que você falou, quer dizer, você não falou, mas a pessoa que estava do seu lado falou aquilo que não deveria. E por isso você está sendo expulso, mas olha como são as coisas. O organizador da BTFF, o cara entrou no Mr. Olympia.
E o Léo Stronda não entrou. Não entrou. Não entrou. Por que que não entrou? Será que é medo? Será que é marra de perder o din-din? Então eu vou falar uma coisa. O Tamer tá errado. O Tamer tá errado. Tá errado no sentido de expulsar alguém por conta de uma fala. A mesma coisa. A mesma coisa é você julgar alguém, apontar o dedo sem saber. E é mais o errado também do Léo Stronda de ter concordado com isso, mas assim, ele ficou calado o tempo todo. O mais errado também foi o Fernando Marques falar merda sem saber de nada, mas sem saber do contexto. Isso já aconteceu, inclusive, num podcast que o Terek estava, surgiu um assunto, o assunto era um dos participantes do assunto começou a realizar críticas e o Terek ficou na dele. Quem tem que se defender sou eu. A gente não é nossa função. Imagina, seria uma coisa, e eu falei isso pra ele de uma maneira amigável. Infelizmente, eu acho que ele não aceitou isso, ele achou isso como um ato Bom, quando é com ele, ok, não tem que se meter. Mas quando é comigo, não pode. E pior, eu ainda tenho que ser punido. Eu tenho que ser expulso ainda. Olha bem como é que é a índole e o caráter desses caras. Olha a hipocrisia. Outra coisa, se estar em outro evento de outra federação é requisito de... Bom, não sei quem foi para esse evento, não sei quem foi, também não quero saber, mas errado é quem falou. Mas mesmo assim, o cara foi pro evento do Mr. Olímpia. Bom, não tô nem aí. Dane-se em quem estava lá. Que se foda. Tô nem aí. Eu não tô ligando. Eu não tô ligando. Não tô ligando pra esse tipo de assunto. Cara, uma coisa é você atacar e entender o contexto. Mas o mais errado foi que o Tamer deveria ter sentado para conversar com o Léo Stronda e ter falado assim: Léo, você foi expulso do evento por causa de uma fala aonde o representante da BTFF falou em que você concordou, você ficou calado, você não falou nada disso, mas mesmo assim você está expulso do evento. Então eu não posso aceitar essas coisas. Que só que é o seguinte, eu não sei aonde isso vai chegar, mas só sei dizer uma coisa: isso vai dar muito ruim daqui pra frente. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar pra pensar. O Léo Stronda é um cara do bem, é um cantor da hora. Você acha que ele vai perder o tempo dele respondendo essas pessoas imaturas? Não. O que ele quer fazer o dele, mais nada. Se acabou ou não acabou, tô nem aí.
Mas tem que ficar claro. O que a WPFF quer dinheiro. A BTFF quer dinheiro, quer mídia. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócritas e idiotas assim, desse tanto, pra entender que não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Mas, se o Léo Stronda falou mesmo em uma declaração que ele fez, eu acho que ele deveria rever os conceitos. Não sei quem tá errado, quem é que não tá, mas isso não quer dizer nada. Encerrou o assunto. Mas, quem tem que se pronunciar é o cara que falou. Quem tem que se pronunciar é ele, não é o Léo Stronda. O Léo Stronda gravou o que tinha que gravar, se pronunciou, mas pelo que eu sei que nada adiantou. Nada adiantou. Então vamos lá. Por que o Phil Heath não foi expulso? Não quero me comparar com o Phil Heath, jamais, tá? Mas o Phil Heath, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Phil Heath estava na BTFF também junto comigo, tá? Aqui é o Instagram da BTFF, como vocês podem ver. E aqui tem o Phil Heath lá junto com a gente no palco, batendo foto com a galera, com outras diversas marcas de patrocinador atrás, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Tava lá, ó, junto com a gente. Inclusive, não só como foi, como também divulgou anteriormente o evento. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui são as... November 17th through the 20th. I'm actually going to be at the Brazil Trade Fitness Fair. I can't wait. I cannot wait. It's been too long for me to reemerge in Brazil. And I know I have a lot of cool fans. I'm going to be there shaking all your hands. Bom, Phil Heath estava junto comigo na BTFF. Não vi ele sendo expulso do Mr. Olímpia por isso. Alguém viu? E outra coisa muito, muito interessante também é o seguinte. Essa é foda. O cara que falou as coisas no palco da BTFF, que é o dono da BTFF, BTFF é uma feira fitness, beleza? Não é uma federação. Ele estava no Mr. Olímpia. Ele entrou, viu o campeonato, andou pela feira. E assim que ele descobriu que eu fui expulso... O errado tá aí. O cara foi no evento. Ninguém se pronunciou em relação a isso. Léo Stronda se tornou o errado da história. Pelo amor de Deus. Alguém em sua sã consciência deveria ter falado isso. Ah, gente, pelo amor de Deus. É sério, galera, pelo amor de Deus. É foda, né, gente? É foda. Mas assim, é foda, né, gente? Mas, cara, isso aí já é o de menos. É o de menos, entendeu? Mas
segue em frente. Segue o baile. Ele me ligou lá de dentro e falou: como é que você foi expulso e eu tô aqui dentro? É surreal, né, cara? Isso só mostra o quanto isso é totalmente pessoal e politicagem no meio das coisas e das marcas, tá? Porque, assim como o Tamer falou pra mim, olhando na minha cara, uma hora que ele começou a falar muito, ele soltou essa pérola pra mim. Você vai servir de exemplo pra todo mundo saber que com a gente não se mexe. Nós vamos destruir todo mundo que for contra nós. Ele falou isso pra mim lá na minha cara na hora que a gente desceu pra conversar. Então eu acho que isso foi muito, muito bem pensado. Afinal de contas, a feira BTFF, onde aconteceu todo o rolo, aconteceu 1 mês e meio antes do Olímpia. Ou seja, podiam ter me ligado, falado: pô, Léo, o que aconteceu lá? Você teve participação disso, você concorda com isso? Ninguém falou nada. Podiam ter me ligado avisando: ó, Léo, você foi expulso do Mistério Olímpia, beleza? Você não pode ir. Eu sei que você está se mobilizando aí para ir e tal. Não, nem vá, porque você não vai poder entrar, beleza? Por causa disso. Beleza, a gente tinha 1 mês e meio para conversar e se arrumar. Não, esperou chegar lá, né? Mandou seguranças americanos me tirar, ou seja, pra já dar aquela coação, vários seguranças me retirando sozinho da parada, todo mundo olhando, tá? E mais uma coisa, que é o pior, eu acho que é o pior que eu vou expor pra vocês aqui. Muitos atletas já sabiam da minha expulsão antes de eu ser expulso. Porque depois que eu fui expulso, aconteceu aquilo tudo, eu conheço muitas pessoas, né? Falei com alguns atletas vieram me falar: Léo, a gente já sabia da sua expulsão lá dentro da própria conference, já estava um burburinho e tudo mais falando sobre isso. Os irmãos alguém estavam comentando sobre isso lá dentro, foi o que me contaram, tá? E a gente já sabia da sua expulsão. Ou seja, como é que foi tudo de... Não foi... Porque eu vi muita gente comentando que foi de cabeça quente. Não foi de cabeça quente, tá? Mais uma coisa também. Durante a minha expulsão, se vocês perceberem no vídeo, eu vou passar aqui pra vocês, tinha uma pessoa atrás, que suponho que seja da organização do Olímpia também, filmando com 2 celulares a minha expulsão, meio que escondido. Ou seja, com certeza pediram ou colocaram essa pessoa para estar filmando ali atrás, esperando uma reação minha mais violenta para ter algo para falar de mim. Mas como eu sou calmo e pacífico, e pensei bem antes de fazer as coisas, eu me afastei para resolver aquilo ali, para não causar tumulto ali no meet and greet e acabar com a festa de atletas que, porra, demoraram a vida inteira para estar ali, então eu não quis passar por isso. Então eu deixei a gente se afastar. Como vocês podem ver aqui, ó. Enquanto eu estou sendo expulso, tem uma pessoa aqui com 2 celulares, ó, do lado do Caramelo. Esse cara de mochila, provavelmente mochila com algum tipo de utensílio de segurança aqui, não vou falar o que é porque eu não sei, mas tem o Caramelo acompanhando atrás e tinha uma pessoa ali, né, tentando captar alguma coisa caso saísse do controle, né? E outra coisa, eu preciso ser justo, o máximo justo possível com as coisas que aconteceram. Eu queria falar sobre o Caramelo. Eu vi muita gente atacando o Caramelo, tá? Apesar do vídeo ele parecer ser um pouco arrogante na hora que ele fala sobre desligar a câmera, ele foi muito respeitoso comigo, tá? Ele foi o único brasileiro ali a vir até a mim para me explicar o real motivo que eu estava sendo expulso. Eu não sabia, tá? E ele falou muitas vezes: Léo, eu gosto de você, respeito você, eu só queria te explicar o porquê que lá do alto, na verdade não lá do alto, né, que o Olímpia, nem sei se o Olímpia mesmo sabe disso, mas o Tamer decidiu expulsar você. E eu vou te explicar o porquê. Ele começou a falar antes do Tamer chegar. Entendeu? Então, o Caramelo não manda em nada. O Caramelo foi só um mensageiro, tá? E me tratou com muito respeito. Queria deixar claro pra vocês. Não gerem hate ou violência contra o Caramelo. O Caramelo foi um cara muito respeitoso, apesar de trabalhar pros caras e ter feito aquela parte mais arrogante ali, mas foi ali no calor do momento, não passou daquilo. Aqui a gente tem um trecho do portal de notícias lá, onde mostra o Tamer falando de mim. De fazer o que ele quiser, de falar o que ele quiser, e ele continua divulgando esses eventos
que não tem problema nenhum. Só que o que o Léo fez, ele foi e falou que nós estamos pagando 400 mil, mais do que os atletas profissionais estão sendo pagos. Nós respeitamos atletas amadores. Nós realmente tratamos atletas amadores com respeito. Se você é atleta amador, já competiu hoje no esporte da BTFF Champion. Se você é atleta amador e não competiu aqui, ou se você está pensando em competir, marque na agenda BTFF 2023, premiando por enquanto com 400 mil reais. Os atletas profissionais, nem eles estão ganhando isso ainda, mas um dia vão ganhar se Deus quiser, não é? Porque é isso que a gente quer que o esporte cresça cada vez mais. Junto com a STFF, BTFF, nós vamos botar o esporte fisiculturismo top 1 no Brasil um dia. Ouçam e escrevam o que estamos falando, é isso, Alex? Isso é atacar o esporte, a NPC? Eu estar divulgando um evento amador premiando em dinheiro com 400 mil reais os atletas? E quando eu falo que os profissionais não estão ganhando esse valor ainda por campeonato, eu falei alguma coisa errada? Eu menti? Foi desonrosa? Eu ainda falei, os atletas amadores não ganham isso ainda, mas vão ganhar com certeza. Desonrosa? Não sei se foi desonroso, não sei. Faço a mínima ideia. Mas vamos lá. Isso aí, mas vamos lá. Aí vamos lá, vamos seguir. Por quê? Porque eu já estava por trás do palco, conversando com eles sobre uma parceria, talvez, para apaziguar as coisas entre as duas federações. Por quê? Coisas que vocês não sabem de backstage. O dono do BTFF ficou um pouco exaltado, porque na hora que ele divulgou o evento da BTFF no ano seguinte, 2023 agora, ele colocou a data e tudo mais, já tinha fechado o contrato com todas as marcas que vão estar participando da feira. E assim que ele divulgou a data da nova feira, a NPC postou um card divulgando o maior evento do ano deles na mesma data da NPC, na mesma data da BTFF. Só que não tinha nenhuma informação, não tinha local, não tinha valor, não tinha nada. O que fez o dono da BTFF entender que aquilo foi um certo ataque, uma certa rixa. Né? Os caras, só porque viu, botei a data da BTFF, eles botaram na mesma data só pra bater de frente, porque não tinha nenhuma informação. Só botaram um card mal feito assim, só pra dizer que a data é a mesma. Entendeu? Isso é o que ele acha, o que ele entendeu. Talvez não seja, não tô falando isso. Mas deu a entender, por isso ele ficou um pouco exaltado. E falou aquela frase infeliz, que eu também discordo da frase que ele falou, quando ele disse que o Procard não vale nada. Mas eu estar do lado, falando que eu amo o que eu faço e que o esporte amador tá pagando bem, atletas amadores é ruim. Então o que ele está realmente fazendo? Ele está atacando os atletas amadores da minha organização. Eu tô falando que os atletas amadores virem competir, eu tô atacando eles. Da NPC, do Olímpia. Ele está atacando os atletas profissionais, sabe? O que também não é verdade. Nós demos no Brasil, o ano passado, mais de 1,6 milhões aos atletas profissionais. Só os profissionais. Entendeu? Então, ele falando que nós damos 400 porque é mais do que os atletas profissionais vão fazer, eles vão fazer um dia, sabe? O Léo está sendo pago para fazer um trabalho, para promover uma companhia, e ele decidiu atacar. Isso não é ataque, Tamer. Quando você diz que eu estou atacando pessoas, de atletas, você menospreza e elimina tudo que eu fiz pelo esporte e pelos profissionais até hoje.
Como se nada daquilo tivesse acontecido. Minha história inteira tivesse se apagado e eu entrei de paraquedas e falei isso. E depois ele veio aqui pro Olímpia. Ele não veio aqui no Olímpia para assistir o Olímpia. Ele veio aqui no Olímpia para divulgar o Olímpia, para fazer mídia no Olímpia. Agora, eu acho que o Léo tem o direito de falar o que ele quiser. Qualquer pessoa tem o direito de falar. Eu fui pro Olímpia fazer mídia, porque eu gosto, porque eu amo esporte, mais uma vez, menosprezando toda a minha história. Falar o que ele quiser. Agora, ele não pode ofender a NPC, a Proli, os profissionais que ele está querendo vir gravar e depois fazer mídia, fazer dinheiro dos atletas que ele está criticando. Mas quem criticou, cara? Olha como esse cara, ele dá a narrativa dele empurrando goela abaixo para você achar que o que ele está falando é certo. Você está mentindo, você está manipulando mais uma vez o seu público também. O público da Maromba, você está tentando mais uma vez manipulá-lo. Então você está coletando dinheiro de uma organização que está atacando a gente, fazendo a promoção do ataque contra nós e depois vindo aqui e filmar. Eu acho que isso é uma hipocrisia. E eu falei isso pro Léo, eu e ele tivemos uma conversa de homem para homem. Eu falei, Léo, olha, eu fiquei chocado. Pessoalmente foi nos atacar. Eu ouvi alguns comentários falando que o Léo foi expulso pelos comentários que um outro executivo fez. O outro executivo fez uns comentários horríveis, ataques, falando que o Procar não significa nada. O Léo não falou isso, mas ele estava do lado dele e decidiu não falar nada, né? Pra mim, sério, pra ele não. Tudo bem, eu acho que o certo, porque ele fez um ataque aos amigos dele, né? O ataque a... Ele está falando que eu ataquei meus amigos. Você entende como isso? Meu Deus. É um jogando ataque no outro, sei lá. É ruim? Você entende o quanto isso é mal? Eu tô em choque como esse cara é cínico. A organização que ele tá vindo aqui filmar, eu acho... E eu fui lá para fazer dinheiro. Não sei se você sabe, Tamer, mas os vídeos que menos dá view no meu canal é vídeo de campeonato. Pra você fazer uma breve pesquisa aí, você vai ver. E segundo, você sabe quanto que o YouTube paga no Brasil? Você sabe que com todos os vídeos que eu talvez faria sobre o Olímpia, o AdSense do YouTube não pagaria nem os ingressos. Muito mal os ingressos que eu comprei do meu bolso para estar no Mr. Olímpia, que você me expulsou e depois disse para eu me virar e vender os ingressos. Mais um erro gravíssimo. Devia ter pelo menos devolvido meu dinheiro. Eu fui pro Olímpia, primeiro, pelo sonho de assistir o Mr. Olímpia pessoalmente, que eu sempre tive desde que eu comecei a musculação, com uns 14 anos de idade, tá? Segundo, eu sou um vlog. Eu sou um youtuber, seja lá como você quer chamar, influencer, tudo mais. As pessoas acompanham o canal que eu venho, o meu trabalho e o canal que eu venho desenvolvendo há anos. E eu filmar e fotografar e fazer um vlog sobre a minha viagem sobre o Mr. Olímpia, desculpa, mas não é pelo dinheiro. Se você me conhecesse um pouquinho, você ia saber que a minha maior fonte de renda não é maromba. A música paga muito mais, apesar de não fazer show ainda. Os direitos autorais de música pagam muito mais do que eu ganho com maromba. E os meus investimentos, que graças a Deus eu tive muita cabeça para fazer, me dão muito mais dinheiro do que qualquer coisa que a maromba possa me dar. Então, eu não estava pro Olímpia para fazer dinheiro. É que a sua cabeça só pensa em dinheiro, então parece que todo mundo pensa também, mas não, tem gente que faz por amor, tá? E um dos maiores intuitos que eu tinha de estar no Olímpia era poder passar um pouco da experiência pro público brasileiro que não tem condição de ir pro Olímpia, para Las Vegas, assistir um Mr. Olímpia pessoalmente. Agora eu vou explicar para vocês o real motivo do porquê nós da Growth não começamos a patrocinar NPC. E vocês vão entender mais o porquê que isso tudo aconteceu comigo. No início de tudo, quando a NPC veio pro Brasil, lógico, tem que valer lembrar, né, que vocês da NPC só vieram pro Brasil porque o esporte aqui estava numa ascensão muito legal. E vocês vieram aqui fazer uma sondagem de terreno, fez uns eventos isolados e viram que ia ter muito retorno e
entraram no circuito aqui de campeonatos no Brasil, certo? Isso aí é maravilhoso. Agradeço vocês, NPC, por terem tido essa iniciativa. Mas lembrem-se que se o esporte estava em ascensão e crescendo e vocês viram isso acontecer e por isso se interessaram. Oração aí. Tô entendendo mais nada. Em vir pro Brasil, um dos motivos, lógico, eu e outros caras, não sozinho, tá? Eu e outros caras fizemos isso acontecer, o esporte expandir, e por isso vocês acharam muito interessante vir pro Brasil. Mas agradeço vocês por terem vindo e dado oportunidade para os atletas profissionais a subirem no Olímpia aqui com os campeonatos que vocês fizeram no Brasil. Até então, beleza. Agora, surgiram muitos boatos de manipulação e regras mal feitas, tá? Não estou dizendo, eu tenho que detalhar, não estou dizendo que aconteceu. Tá? Existiram boatos. Que boatos? Como vocês sabem, existiu um episódio de manipulação de pesagem, explicitamente gravado por um espectador, onde um atleta sobe um peso acima da sua categoria e um dos dirigentes da NPC soa bem alto o peso do cara tentando fazer passar, mas o peso estava errado. Mas tinha alguém filmando e tinha alguém ali perto para pedir que isso não aconteça e impedir essa manipulação. Tá? Teve episódio de atleta sendo pesado dentro de quarto de hotel, tá? Teve episódio. E o pior de tudo é que teve muitos casos de... Bom, eu pra ser sincero, rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Manipulação da NPC sempre teve. É igual no futebol. Eu vou te dar um exemplo. Flamengo e Vasco. Todo mundo sabe que não teve manipulação. Não teve manipulação. Não teve manipulação. Só que alguns vascaínos aí, em sua sã consciência, falaram que foi manipulação. E não foi. Não foi manipulação. Foi apenas análise do árbitro, né? Árbitro de campo. E depois veio o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo sempre teve. Sempre teve. Não vamos ser hipócrita e dizer que não teve. Teve, mas teve mesmo. Teve mesmo. Só que é o seguinte: manipulação de resultados. Mas sempre teve, cara. Não adianta. Não adianta. Por incrível que pareça, por mais que as pessoas estão tentando mudar esse revetrez aí, não vai adiantar. A manipulação sempre vai ter. Por que nos últimos 20 anos o Vasco da Gama vem passando vergonha? Por quê? Eles acham que não sei o que o Flamengo sempre é favorecido. Não, favorecido não. Nos últimos anos, o Flamengo se reestruturou. O Flamengo teve que mudar sua forma de jogar. Trouxe um cara que não sabe de bosta nenhuma de futebol. Trouxe um cara que não sabe da história do Flamengo. Cara, o Flamengo tem uma história bonita. O Flamengo tem uma história bonita. O Flamengo tem uma história linda no futebol. São cenários do futebol
vem trazendo ao longo do tempo. Cara, tem pessoas que usam isso para fazer manipulações. Sempre tem pessoas desequilibradas que querem fazer manipulação de resultados. Gente, seja quem for ou não quem for, a manipulação sempre vai ter. Seja ela resultados bons ou ruins. Vamos lá. Representantes de outras marcas coagindo atletas nossos da Growth, dizendo: enquanto você estiver na Growth, você não vai ganhar campeonato nenhum. Vem pro nosso time, é a gente que manda em tudo. Isso foi conversado até com os dirigentes da NPC, e eles mesmos falaram: olha, nós não concordamos com isso e a gente não tem como descobrir quem que falou e não tem como a gente controlar a boca de ninguém. Até então, beleza. Mas que houve boatos e houve muito burburinho sobre manipulação e falta de regra, houve. Beleza? Mas mesmo assim, a gente queria muito estar presente nos campeonatos profissionais do nosso Brasil, né? Foi quando o Tarek me ligou pedindo que eu arrumasse uma reunião com os donos da Growth. E eu fiz isso porque realmente eu queria muito ver isso acontecer. Mas claro que a gente precisava de uma reunião ainda para ver se era viável ter algumas mudanças para que esses boatos não viessem mais a acontecer. Eu pontuei aqui algumas coisas que eu lembro da reunião. As ideias iniciais da reunião foram ajudar os especiais com isenção de inscrição e custos de competição, a categoria especial. Tá? Essa ideia foi nossa da Growth, apesar de falarem que foi deles. Que a pesagem dos atletas fosse gravada e transmitida ao vivo, igual faz no UFC, essas coisas. Tá? Que fosse uma regra dos atletas não chutarem as sacolas dos patrocinadores e tivessem 2 momentos de foto com sacola e sem sacola. Tá? E que houvesse uma cota anual para atletas com baixa renda provada, né, comprovada, para bancar a anuidade do Procard, que é de R$ 1.600 mais ou menos, $275. E a liberdade de atletas frequentarem outros eventos. Essa eram as nossas dúvidas e praticamente condições para que a nossa parceria viesse a acontecer. Tá? No fim da reunião, a NPC nos apresenta, então, uma relação de cotas de patrocínio. Tá? E a gente escolheu a cota de R$300 mil. Eu vou falar os valores aqui para vocês entenderem real o que aconteceu. Escolhemos uma cota de R$300 mil que patrocinava apenas os campeonatos profissionais. Tá? Se eu não me engano, são 40 campeonatos que acontecem no ano do NPC, né? Sendo 10 que dão vaga pro Olímpia. Se não me engano, é isso. Se eu estiver errado, me perdoe. Não sei agora exatamente. E foi uma sugestão até do próprio Tarek pra gente começar a nossa relação, né, para ganhar confiança, né, como se fosse um namoro, uma amizade. Começa devagar, né? Toma aqui 300 mil, vamos fazer acontecer pelo menos nos campeonatos profissionais e ano que vem a gente reconversa, quem sabe. A gente aumenta isso daí e ajuda mais. Só que no dia seguinte eles voltaram atrás. Na reunião, apertaram as mãos, falou: ok, essa é a cota que a gente quer, fechou, vamos fazer o campeonato profissional, vamos, é isso. No dia seguinte, eles voltaram atrás. Receberam a ligação lá, não sei exatamente como foi, mas o dono da Growth me avisou que falou com um de vocês, da NPC, né? E disseram que se a Growth quisesse entrar, tinha que entrar na cota máxima, que é quase R$1 milhão. Senão não entraria. Ou seja, você entra numa loja, pensa comigo, você entra numa loja, escolhe um produto no balcão, tá lá, R$100, você pega e compra o produto. Na hora que você vai pagar, o cara fala que você não pode comprar aquilo lá porque você tem cara de rico e você merece pagar mais pelo aquele produto e te cobra 10 vezes mais. Mais ou menos isso. É justo isso aí. Por isso a gente achou isso muito mal feito, de má índole, muita ganância, né? Não souberam ter a paciência de esperar a gente entrar, ter todo aquele convívio com a federação, então a gente decidiu não compactuar com a federação. Por isso a Growth migrou para bancar e patrocinar
outra federação de atletas amadores, que mais uma vez eu repito para vocês, não compete com a NPC, porque se você que está vendo esse vídeo não conhece muito sobre esporte, o único caminho hoje, atualmente, no Brasil, para você chegar ao profissional e subir no Olímpia, é pela NPC. A NPC é a única que tem essa chancela, tá? Então, a Federação SPFF, ela é um campeonato amador pequeno, tá? Aonde está começando a crescer. E a gente está patrocinando isso porque tem muitos atletas bons ali. E todos os atletas que competem na SPFF, todos, tá? Tem o sonho de virar profissional. Então ele compete ali na SPFF para ter uma primeira experiência, ganha o dinheiro, porque é a única federação que paga e premia os atletas campeões. E com esse dinheiro ele investe para entrar na NPC. Quando você entra na NPC, o que você fez em outra federação, zera. Você tem que começar do início. Então, o cara começa como qualquer outro atleta que tivesse começado. Então eu acho isso muito injusto, tá? Foi por isso que a Growth não entrou. Eu queria saber o que vocês acham disso. Você aceitaria passar por isso? Realmente fica um pouco difícil, né, na NPC? É difícil conversar. Só que é o seguinte, eu tenho uma proposta para vocês, NPC. Eu quero muito que a gente zere esse assunto, lógico. Bom, sobre essa proposta aí, você acha que a NPC vai ter a coragem de fazer esse tipo de acordo? O que eles querem é dinheiro, eles querem ser rico, eles querem explorar essa cambada de gente que sabe que rala todo dia no esporte, faz tudo que puder. Tá jogando LOL, o bicho tá jogando LOL, moço. Tá jogando LOL. E também vai achar que é uma manipulação. Vamos nos perdoar, mas também não vou ficar indo na tua casa comer churrasco, nem você nem a mim, né? Lógico. Aquela velha situação. A gente nunca foi amigo, apesar de você ter falado. A gente foi no máximo colega de trabalho, indiretamente, vamos dizer, tá? Eu quero ver se vocês, como você disse no vídeo, vocês são pelo esporte, que você ama isso, que você faz o que for preciso pelo esporte, que ninguém está acima do esporte. Então vamos ver se você está disposto a abrir mão desse teu monopólio. O monopólio que vocês fizeram. Eu queria muito, já que você disse que eu não fiz nada pelo esporte, me menosprezou pra caramba, inclusive, não vou nem falar o que você falou pra mim lá, já tá bom por aqui. Eu queria fazer um pedido pra vocês, então. Vamos ver se vocês fazem tudo pelo esporte mesmo. Eu queria fazer mais um show profissional aqui no Brasil. Eu queria saber como eu compro a chancela para ter mais um show profissional aqui. Eu quero bancar esse show profissional. Eu, com meu dinheiro. Nem que eu tenha que tirar dinheiro do meu investimento, vender meu carro hoje. Eu faço, porque eu amo esse esporte. E já que fazer algo pelo esporte é ter um campeonato, como vocês dizem, então beleza, eu quero ter um campeonato meu. Me coloquem em contato com quem faz a venda da chancela, ou vocês me dizem como funciona, para que eu possa realizar um campeonato profissional aqui no Brasil, dando mais uma vaga para mais um brasileiro ir para o Olímpia, já que é pelo esporte, né? Já que tudo é pelo esporte, né? Então, se vocês têm 10 campeonatos profissionais no Brasil que dão vaga para o Olímpia, vão ter 11. Né? Eu vou fazer esse campeonato dentro de todas as regras certinho, tudo certinho da questão do que o Olímpia pedir. Tudo certinho, não vou mudar nada. Vou fazer tudo certinho. Mas eu quero fazer esse campeonato. Vocês vão deixar eu ter o direito de fazer esse grande show para os nossos atletas brasileiros? Porque eu tenho condição de fazer um mega show aqui no Brasil. Uma estrutura absurda, algo lindo para os brasileiros, lindo para os atletas profissionais que batalharam muito para que hoje chegasse nesse nível. Então eu queria saber de vocês. Vocês vão continuar com esse monopólio ou vocês dariam a chance de ter mais um grande show para os atletas profissionais e me fornecessem a chancela para eu ser um divulgador, um apoiador, um amante do esporte, mas sim agora também um organizador de um grande evento para os profissionais e para os atletas brasileiros? O que vocês me dizem?
Bom, gente, todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Você acha que eles vão deixar isso barato? Comprar chancela ela da NPC? Claro que não. Mas vamos lá. Então é isso aí, gente. Tamo junto. Valeu e fui. Segunda parte do vídeo. Como vocês viram aí, ontem à noite não deu pra gravar tudo, mas assim, não sei se tava privado, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Seguinte, você já ouviu falar em preconceito contra negros? Seja eles futebolísticos e não futebolísticos? Você já ouviu falar? Não? Pois é, vamos ver aqui. É que ele tá banhando. Ele banhar aqui fora, que história. Como é que lava o saco desse jeito? Não. Vai chover, vai nada. Vai nada, moço. Mês de janeiro assim, muito pouco pra chover. Ô, meu Deus, eu queria ir lá já no mercado, de onde tinha. Ó, pra onde, pelo amor de Deus? Agora para a equipe do Vitor Pereira. Pois é, meu amigo Chico Lang, Vitor Pereira será o técnico do Flamengo aí nesta temporada agora de 2023. Já desembarcou lá no Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Flamengo. O Flamengo será o 12º clube aí defendido, dirigido pelo Vitor Pereira nessa carreira dele como treinador de futebol. Ele desembarcou lá no Rio, alguns jornalistas já estavam esperando o Vitor Pereira, alguns fizeram algumas perguntinhas ali, como é que você está se sentindo, como é que vai ser assumir esse super time aí do Flamengo, e ele conversou aí de maneira oficial também com a TV do Flamengo lá na internet, e a gente confere um pouquinho agora do que disse o VP, primeiras palavras de VP então, como novo técnico do Flamengo. Vamos conferir. As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar, os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, essencialmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores, e é isso também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. É a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão de um clube que é mundialmente conhecido. Falou então nosso querido amigo aí, o VP, agora técnico do Flamengo. Uma curiosidade, eu disse que ele já
desembarcou lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. E quando ele chegou no aeroporto, tu viu aí o Celso, Chico, Garrafa, todo mundo que está acompanhando a gente? Nós jornalistas, a gente tem uma tática. Quando a gente quer fazer uma pergunta assim um pouquinho mais difícil, que a gente sabe que o entrevistado não vai gostar, a gente dá aquela amaciada antes, algumas perguntinhas, né, mais básicas. Aí a galera, ó, os jornalistas que estavam esperando o VP, todo mundo, poxa, e aí, tá feliz agora no Flamengo? Como é que a tua equipe aí de trabalho já tá analisando esse elenco do Flamengo? Aquelas perguntinhas básicas, né? Quando um colega perguntou, e aí, sua família vai vir com você aqui pro Rio de Janeiro, aqui pro Brasil? Aí um assessor do Flamengo já tirou o VP dali, não, já acabou o tempo, já acabou tendo que ir embora, enfim, e já arrancou o homem dali. A gente sabe que na entrevista coletiva que o VP vai dar aí de apresentação, essa pergunta será inevitável, se não for a primeira da coletiva, mas a gente vai ter que aguardar para ver o que o VP vai falar sobre a sogra, sobre o milagre de Natal, sobre todo mundo tá bem lá na família dele agora, né, Celso Cardoso e amigos. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto com mais Mercado da Bola. Então, César Pai, só queria fazer uma ressalva, porque você se diz assim, nosso querido amigo, meu não. Bom, olha a fala desse sujeito. Esse sujeito ele tem uma tática boa de confundir os rubro-negros. Seu amigo, Chico? Nem meu. Quero que ele se dane. Que ele quebre a cara lá no Flamengo. Que ele perca tudo que disputar. Né? E que a sogra dele passe muito bem. Né? Que ela não tem culpa, né? Ela foi usada por ele, como a torcida do Corinthians foi usada também. Então quer dizer que eu fiquei indignado, porque... E do discurso dele? O discurso dele é o tal negócio, é aquele que o José Paz falou. Eu digo e repito, a imprensa carioca é uma imprensa sem vergonha. Ela é chapa branca. Ela nunca vai perguntar pro VP por que ele mentiu pro Corinthians para ir pro Flamengo. Mas não foi a coletiva. Ele não mentiu. Ele apenas deu a real dizendo que o Flamengo paga muito mais do que o próprio Corinthians, porque todo mundo sabe, o Corinthians não tem dinheiro. Não tem grana para bancar o Victor Pereira. Isso aí é verdade. Ele não tem grana para bancar, então cabe a ele decidir o que ele quer para a vida dele. Não foi a coletiva ainda, mas na coletiva essa pergunta não vai acontecer. Tinha que ser feita desse jeito. Boa tarde, boa tarde. Por que o senhor largou o Corinthians, mentiu pro Corinthians o motivo da sua saída e aceitou o convite do Flamengo? Por que o senhor não abriu o jogo e falou, olha, eu estou saindo daqui para ir para lá? Qual é o problema? Ninguém ia reclamar. Ele estava sendo sincero. Sim. Sim, mas assim, você tem que entender uma coisa. Uma coisa é você fazer uma pergunta educada por Victor Pereira. Por quê? Porque ele vai te responder de forma educada. Aí se você fizer uma pergunta impertinente para ele, ele vai te responder com uma pergunta, às vezes, do tamanho do mundo. Não, ele fez todo o mise-en-scène, fez toda uma coisa. E a imprensa carioca, que é chapa branca o que é? Só pergunta aquilo que... Ele chamou a imprensa carioca de chapa branca. Como se ele fosse o dono da emissora. Meu amigo, você não é o dono da emissora. Você só apenas é um funcionário, comentarista. Você só é comentarista. Vai fazer, vamos dizer assim, vai levantar a bola para o entrevistado. Nunca ninguém faz uma pergunta mais incisiva, mais crítica, né? mais indolente. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. Pode esquecer, porque os caras lá são chapa branca, a maioria torce para o Flamengo, devem estar sonhando em ganhar o título mundial. Uma coisa eu posso concordar. O Flamengo, sim, tem a ambição de ser campeão mundial. Mas
Mas de que adianta o Flamengo ser campeão mundial se a imprensa vive atacando o clube? Aí vocês vão ter que responder esse tipo de assunto. Com esse senhor, esse verme, esse sem vergonha, que hoje... Tá aí uma coisa que eu discordo, é chamar um treinador de verme. Por quê? Porque o cara é profissional. Ele saiu do país dele para ir pro Flamengo. Assim, primeiro ele foi pro Corinthians, foi vice-campeão pro Flamengo. Ele decidiu sair do Corinthians para ir pro Flamengo. Então, você que falou isso aí, eu acho que você deveria ter um pouco mais de educação com o treinador. Por quê? Porque o treinador, ele vai te responder na mesma moeda. colocou a gloriosa camisa do Flamengo no peito. Eu não sei como os dirigentes... Concordo com você também. Porque nos últimos anos, o Flamengo só ficou debaixo dos trilhos. É diretoria desorganizada. O clube virou a casa da mãe Joana. Virou passeio de férias. Virou resort hotel. Mas se tem uma coisa que quem botou a ordem na casa foi Eduardo Bandeira de Melo. Grave esse nome, torcedor. Eduardo Bandeira de Melo. Esse nome tem que ficar gravado na vida de vocês, sabe por quê? Por quê? Porque o Bandeira de Melo foi o único que tirou o Flamengo da merda. Nenhum dirigente que faz as eleições dentro do dentro do Flamengo não tem coragem de fazer como o Eduardo Bandeira de Melo fez. Os cariocas deixaram que isso acontecesse. Mas eles queriam? Um sujeito sem vergonha desse, que fez o papelão que fez aqui, vai lá e veste a camisa do Flamengo e diz... Tá aí uma coisa que eu não gosto, é quando a pessoa chama o treinador de sem vergonha, porque a educação vem de onde? Dos pais. Então eu vou te falar, o senhor Hang, eu não sei qual é o seu nome, mas pra mim você não tem respeito nenhum com o VP e nem com a diretoria. Ainda para sobrar, você fez uma fala que é preconceituosa, racista e criminoso. Por quê? Porque você chamou os seguranças do Flamengo de gorilas, referindo-se ao quê? Ao macaco. Então isso não pode, porque cedo ou tarde a diretoria do Flamengo, juntamente com seus conselheiros deliberativos, vão abrir um processo contra a Gazeta Esportiva por aceitar esse tipo de discurso preconceituoso e racista. Eu vim pra cá pra ganhar títulos. Ô, seu cara de pau, você veio pro Corinthians fazer o quê? Eles saiam em uma menina aí. Se tem uma coisa que eu não gosto, é o VP ser chamado de cara de pau. Por quê? Se ele não conseguiu que o Corinthians ficasse na primeira fila, foi porque pessoas do Conselho Deliberativo do Corinthians ou a diretoria do Corinthians atrapalhou ele a ganhar título. Veio fazer o quê no Corinthians? Você não veio aqui pra ganhar título também? Seu sem vergonha! Agora eu quero ver você ganhar título aí no Flamengo, cara de pau! Bom, outra atitude baixa desse comentarista é chamar o Victor Pereira de cara de pau.
Aí eu te falo, cadê a sua educação? Cadê a sua humildade em relação ao treinador? Porque eu acho que essa suposta educação você não aprendeu na sua casa. Então, me desculpa, mas a sua educação é péssima. Português, cara de pau. Nem todo português é assim como você, graças a Deus. Mas... Nem todo português é cara de pau. Nem o Vitor Pereira. Pra falar a verdade. Não tô aqui defendendo ele, mas as atitudes que vocês estão tomando é o que? Vocês estão chegando ao ponto que cedo ou tarde vocês vão tomar um belo do processo, entendeu? É um processo que um de vocês da Gazeta Esportiva pode parar numa cadeia. Você não presta, você não tem caráter, você não tem vergonha. E eu quero ver, eu tô quase indo pro Rio de Janeiro para fazer essa pergunta para você. Quero ver você falar isso na minha cara. Eu saí do Corinthians porque... Você pode ir até no Ninho do Urubu se for preciso, mas os seguranças do Flamengo são bem treinados, são ótimos profissionais e eles não vão dar palco para você que é comentarista. Me desculpa te falar, mas você está equivocado. Eu quis sair. Você devia ter falado isso antes, sem vergonha. E não é meu amigo não, é amigo do Zé Paz. Eu também achei engraçado o Zé Paz falar isso, porque o Zé Paz é vascaíno. Foi só uma expressão, Chico. Se tem uma coisa que eu não gosto é citar prefeito do Rio de Janeiro, porque se o cara é vascaíno ou não vascaíno, a primeira coisa, você tem que respeitá-lo ao se dirigir a palavra ao Eduardo Paes. Porque não conheço, entendeu? Porque por mais que ele seja um vascaíno vibrado pelo time dele, mas o que ele não gosta é ser desrespeitado por um antiprofissional que é o senhor Rank. Vamos continuar. A expressão dele para com brincar esse, com você. com esse safado não tem expressão. Ele é sem vergonha mesmo. Como você fala, é o Judas Pereira. Fala, Garrafa. Então, eu entendo o desabafo do Chico, mas diferentemente do que eu penso, o Chico conheço vários Chico colegas que né? trabalham lá no Rio de Janeiro e acredito que essa pergunta será feita na coletiva. Nessa coletiva. Pessoal, essa é a minha... Mas vão amaciar o cara. Essa é a minha... Tem que chegar direto nele. Ele não presta, não, mas cara. Ele não mas presta. Bem, Chico, eu acho tem que dar uma porrada nele. Isso que tem que fazer. Acho que nem porrada essa, de pergunta, né? Nem essa não é a minha preocupação com os colegas lá do Rio de Janeiro. Eu entendo que o Vitor Pereira deveria e deve dar uma explicação, não ao Corinthians, daquilo que ele pensou. Ele tem, por ele mesmo. Porque vai pegar mal. Outra coisa, violência não resolve. Não vai resolver. Você só vai destruir a carreira de um treinador. E quanto ao Vitor Pereira, não sei quem é que tá mentindo, quem é que não tá. Não sei quem tem provas e quem não tem. Mas vamos deixar o treinador trabalhar. Se as conclusões foram certas, aí cabe à diretoria que tome uma atitude drástica, porque são coisas que o Flamengo precisa dar respaldo ao torcedor. Por ele, né? Então, ou ele tem uma explicação assim muito convincente, ou vai pegar mal para ele. Eu concordo exatamente com o que você está falando. E outra coisa, eu não vejo uma alegria no torcedor do Flamengo, posso estar equivocado, com a contratação do treinador. Nas redes sociais eu vejo uma movimentação feliz, viu? Mas assim, como deveria ser, não tinha ninguém lá do Flamengo no aeroporto. A torcida do Flamengo, quando chega alguém de peso, torcida grande, gigante, ela vai até o aeroporto. Eu não vi essa movimentação.
Não é? A torcida me parece, posso estar equivocado, ressabiada, desconfiada, porque a atitude dele fez com que parte da sua comissão técnica o abandonasse. Então o torcedor do Flamengo fala, pera, que treinador está vindo para o Flamengo? Quem é essa pessoa? Esse é o meu sentimento, posso estar equivocado. Não é? Chegasse, vamos supor, vamos fazer uma ilação aqui. O Abel Ferreira saiu do Palmeiras e foi pro Flamengo. Tirou o técnico que tá voando lá, que ganha tudo no Palmeiras. A torcida do Flamengo acho que ia fazer uma grande festa. Com o Vitor Pereira não tá acontecendo isso. Pode ser que venha na apresentação, que vai receber o treinador, mas eu sinto que ela está apreensiva e desconfiada. Tudo em função do comportamento do Vitor Pereira, que foi realmente inexplicável. Não com o Corinthians, por ele mesmo. Sim, Celso. por ele mesmo, porque o que a gente tem que destacar, só para deixar claro para quem de repente chegou agora, não acompanhou o que aconteceu. Isso. Quando ele saiu do Corinthians no dia 14 de novembro, ele falou o seguinte: não vou para lugar nenhum, não vou para clube nenhum, tenho um problema familiar e preciso ir embora. Já vinha dizendo isso, ele só no dia 14 ele só ratificou. Fez uma postagem, uma vez Corinthians, sempre Corinthians, estou com dor. Dias depois acertou o Flamengo. E ele poderia, tranquilamente como profissional, trocar o Corinthians. O que ele falou hoje, ele poderia falar pro Duílio. Duílio, eu vou pro Flamengo porque lá eu tenho maiores chances de ser campeão. Isso, perfeito. Lá eu tenho melhores jogadores, Perfeito. tenho uma estrutura, uma organização que vai me permitir E ser zero campeão. problema, Celso. Se tivesse essa postura, zero problema. Um direito do profissional. Isso aí. A forma que ele fez a saída do Corinthians na ida pro Flamengo, realmente é inexplicável. Não, pra mim não é inexplicável. Pra mim, Bom, por que o Flamengo tem mais estrutura do que o Corinthians? Vocês não vê o Corinthians devendo até o pescoço? Devendo ao Debrecht, devendo a Caixa, que não pagou até hoje. O Neto relatou que quando os meninos da base foram de ônibus para o estádio, eles foram parar na bomba, no posto de combustível. Aí um dos motoristas do Corinthians falou assim: gente, eu não posso embarcar. Por quê? Porque vocês não pagam os salários, não pagam a despesa extra com combustível. O preço do combustível subiu. Não tem como a gente viajar mais de um dia para ir do aeroporto, aí o outro ônibus de outro estado vai ter que vir buscar. Então eu acho que deveria ser explicado assim. Aí eu pergunto para vocês: cadê o Andrés? Cadê o Andrés Sanches, que vai comandar a CBF? Cadê? Cadê ele para explicar sobre isso daí? Por quê? Porque ele não tem como argumentar. Não tem como. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Graças a Deus que o Flamengo não passou por uma situação pior. Por quê? Porque se o Flamengo passasse por uma situação pior, aí sim, aí nós íamos protestar, pedir a saída da diretoria. A gente ia fazer desse jeito. Só que é o seguinte: quem toma conta do amador? Quem toma conta do profissional? É o Flamengo. É a diretoria. A diretoria, ela tem o poder nas mãos. Ela decide se joga ou não joga. Quando teve a pandemia de Covid, a diretoria não quis jogar. Não quis jogar com o Palmeiras. Ela não quis. E não vem dizer que é covardia nem nada, por quê? Porque a maioria dos jogadores não estava. A maioria deles não estavam vacinados pela Covid. Não estava.
explicação só. Ele é um verme. Só isso. Ele não presta. Ele não vale nada como pessoa, como sujeito. Ele não, esse é o problema dele. Ele não tem caráter. Ele não é um cara confiável. Eu só vou fazer uma ressalva que ainda prefiro esperar o que ele vai falar. Assim, na coletiva mesmo. E vai mudar o que que ele vai? Talvez. Se ele falar alguma coisa... E ele passa alguma credibilidade pra gente acreditar nele, dependendo do que ele vai falar? Nada. Olha, antes de saber como Vitor Pereira rende, né? Rende, mas rende. Porque é um absurdo. Vem de ódio, né? Infelizmente. Porque é um absurdo que ele fez. Tô ansioso pra coletiva. A coletiva vai ser, olha... Pra nós, lá pro Flamengo vai ser uma festa. Mas, Chico, tem muita gente... se você bobear, você apanha de segurança. Não, tem muita gente séria que vai perguntar assim e vai questionar, né? O que aconteceu? Eu duvido, mas o que aconteceu? Sei lá, de repente ele vem até com a notícia da cura, vai saber. Um milagre? Milagre. Pode ser? Sei milagre lá. de São Jorge. Ainda quero aguardar para ver qual foi a explicação. Essa retirada, eu não consigo fugir do assunto, né? Os seguranças tirando ele da conversa com os jornalistas, tal, justamente no momento da pergunta. Eu não sei quem está mais indignado com o que o VP fez com o Corinthians, o Celso ou o Chico. Eu vou explicar uma coisa, mas a minha questão... Bate essa dúvida. A minha questão não tem a ver com clube, com nada. Tem o fato de... eu ter defendido algumas posturas do Vitor Pereira, sabe? Ter me sensibilizado com o problema familiar dele. Isso eu expressei em muitos comentários e tudo mais. Então, você se sentiu traído? Claro, óbvio. E quebrou a cara. Sabe? Aliás, acho que, enfim, eu nunca vi isso em 35 anos de carreira. Agora vamos ver ele falando dos seguranças do Flamengo. Cadê? Esse aqui. Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, ele usou a família dele como escudo para dizer que ele não queria mais ficar no Corinthians. Não podia. Não podia ficar. Não, ele até queria. Exatamente, até queria, mas eu não posso. Escreveu, na verdade. Escreveu, disse, cantou a prosa e verso aí nas redes sociais, escrito, hein? Escrito. Bom, resultado. Criticaram o Marco Belo porque ele falou da família do cara. E ele usou a própria família negou a própria família, né? E assinou com o Flamengo. Então, quem é o mau caráter? O Marco Belo ou o Vitor Pereira? Evidentemente que não é o nosso colega Marco Belo, que trabalha para viver e vive para trabalhar. O mau caráter é o senhor Vitor Pereira. O senhor Vitor Pereira é mau caráter, porque não se usa a família, que para mim é sagrada. Para mim é sagrada. Eu tive perdas da minha família, mas assim a minha família continua mais sagrada ainda. Por causa exatamente dessas perdas que eu tive. Agora, esse senhor usar a família para recusar ficar no Corinthians e passar a partir daí, assinar a proposta... Galera, entenda uma coisa. Todos os treinadores portugueses, mexicanos, espanhóis, chilenos, venezuelanos, argentinos, ninguém vai ficar um ano no Corinthians. Pode vir qualquer treinador. Olha o técnico novo que o Corinthians contratou, o tal do Lázaro. Será que ele vai ficar no Corinthians? Ele não vai ficar. Ele não vai ficar no Corinthians. Tá? Ele não fica no Corinthians. Me desculpe eu te falar, mas ele não vai ficar. Por mais que ele seja um técnico, não sei se ele é veterano, ele não sei se ele é formado na FIFA, não sei se ele é formado na CBF, não sei se fez curso pela CBF, mas se fez, para mim não interessa. O que interessa é a conduta do treinador. É olhar o histórico de títulos que ele ganhou.
Esse técnico Lázaro aí ganhou o que pelo Corinthians? Ganhou o quê? Quantos títulos ele ganhou? Quantos mundiais de clubes ele disputou? Nenhum. Nenhum. Me desculpa. Se alguém gostou, não tem problema. O Corinthians só tem duas coisas. Dívidas, estádios, rebaixamentos. Na verdade, foi o primeiro rebaixamento do Corinthians. Se bobear, vai para o segundo rebaixamento, junto com o São Paulo. Que o São Paulo também não tá bom das pernas. Eu vou dar um exemplo. Cruzeiro. Cruzeiro era o veterano da Copa do Brasil. É experiente. Ganhou tudo. Ganhou 6 Copas do Brasil. Já vai pro época da Copa do Brasil. Foi campeão brasileiro, teve tríplice coroa. Tríplice coroa tem demais. Mas o problema não é o VP, não é o Mano Menezes. O Mano Menezes recusou a seleção. Guardiola mas vamos lá. Com o Flamengo, ele não vale nada. Ele não vale nada. Não se usa a família. Não se usa a família para benefício próprio, como escudo. Dizendo que a minha sogra eu tenho que ir para Portugal, minha sogra. Na verdade, está doente mesmo. Não, está doente. Mas então, senhor Vitor Pereira, o senhor devia ser sincero e falar assim: eu não gostei do Corinthians, eu não me adaptei ao Corinthians. Ou o Corinthians não me pagou, ou o Corinthians isso, o Corinthians aquilo, mas não usar sua família como pretexto. O senhor fazendo isso, o senhor não passa de um verme. O senhor é um verme. O senhor não vale nada. Calma, Chico. Não, mas é verdade, é isso que ele é. Ele é um verme, ele não vale nada. Eu teria muitos outros adjetivos para dar para o senhor, mas esse é o maior de todos, porque o senhor enganou a si mesmo, enganou a diretoria do Corinthians e enganou, sabe quem? A fiel torcida. Aquele povo que o senhor falava. É uma cambada de sem vergonha. Vendedores de ilusão. Olha o resultado disso. Saída repentina do Victor Pereira. Saída repentina do Victor Pereira. Que vinha emocionado, carregar o Corinthians nas costas, aquele povo que sofria, que passava fome, que morria não sei o quê, de violência. E o senhor traiu toda essa nação. Então o senhor não vale nada. O senhor não vale nada. O senhor não vale um tostão. Graças a Deus que o senhor saiu do Corinthians. Graças a Deus. Porque gente que nem o senhor no Corinthians não serve. Bom, Paulo Sérgio, o que você tem a dizer sobre essa operação toda?
da maneira como aconteceu, o que você pode dizer? Bom, Flávio, só uma pergunta, né? Você comentando aí sobre o Dorival. Ah, não, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou terminar isso daqui, porque senão eu não vou me alterar. Mas pra mim não vai mandar nada. Ô, Chico Lang, você é um racista. Racista, preconceituoso, sem vergonha, mau caráter, safado, vagabundo. Viu, seu Chico Lang? Sem vergonha foi você. Sem vergonha foi você de criticar os seguranças do Flamengo. Você é um sem vergonha, caba safado, vagabundo. Mas tá bom. Mas tá bom. Mas é isso aí. Vamos lá, tamo junto. Valeu.